Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos voltando, finalmente gravando na minha casa, à vontade. Posso gritar, posso falar qualquer bobagem que eu quiser, que não seria demitido. E eventualmente eu estou em casa e sobrou um tempinho aqui para gravar. Vamos lá, segundo vídeo sobre o representante aqui da nossa tour mundial do horror, filmes de terror, filmes desconfortáveis, suspense, filmes malucos, dentro do universo de terror, obviamente, do Uruguai, cara. Sim, nós começamos ali do Chile, fomos pro México, Estados Unidos, Canadá, Europa, continente africano, Oceania, voltamos agora para o continente americano, passamos rapidamente pelo Brasil e agora estamos no Uruguai. Primeiro vídeo foi para falar um pouco sobre o cenário uruguaio de filmes de terror. É um cenário bem legal, apesar de poucas produções. Eu expliquei lá, o Uruguai tem uma população ali de 3,5 milhões de pessoas, ou seja, Brasília, só Brasília tem mais gente do que o Uruguai, que é um país todo. Então acaba tendo aquela questão de um número um tanto quanto mais limitado de produções locais. O Uruguai acaba fazendo ali uns collabs muito legais com o Brasil, com a Argentina e coisa e tal. E explicado isso, escolhi o filme A Casa, ou o título original, La Casa Muda, filme muito interessante por várias razões. Custou apenas $6.500. 2, ele acaba trazendo um elemento muito interessante, que é o falso plano sequência contínuo, sem cortes, inacreditável. Supostamente o filme inteiro foi rodado sem nenhum tipo de corte. O que a gente sabe que não aconteceu, né? Consegue perceber ali um olhar um pouco mais atento, que quando a câmera vai para um lugar muito mais escuro, rola um microcorte, mas enfim, não é o caso aqui. Nesse segundo vídeo é para falar as razões pelas quais talvez não vale a pena tu assistir esse filme, deixar ele ali quietinho, deixar ele de canto, coisa e tal. E qual que é o problema para mim? Eu gosto muito do filme, então para que eu tivesse as razões, para que vocês não assistam, foi muito complicado. Então eu troquei ideia com algumas pessoas de alguns outros canais, alguns outros Instagrams que eu sigo, e fica o convite, siga lá o Horror Gratuito no Instagram. E aí eu fui fazendo pesquisas e tal com pessoas que não animaram muito com o filme que eu havia escolhido, A Casa. E parte das respostas foi, e aí tudo que eu vou dizer aqui é muito mais em cima desses feedbacks do que de fato eu acho. Porque pra mim ele é um filme necessário, sim. Ele é simples, ele é direto e tem um final que, pelo menos pra mim, é satisfatório. Mas esse elemento, o final, pra muitos, ele ficou muito em aberto, porque o filme ele vai trabalhar tanto essa questão de que há alguma coisa errada acontecendo na casa, que pode ser um elemento sobrenatural, ou pode ser um elemento de problemas psicológicos da nossa protagonista. Então, fica um pouco vago. Se tu não adentrar o filme, e aqui já é a segunda razão para não assistir, realmente o final vai ficar vago. Como ele é um quase found footage, eles, para citar um exemplo aqui, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Invocação do Mal, que tipo, independente de como tu for assistir, o filme ele vai te trazer o susto, ele vai te trazer o desconforto, ele é um filme baseado em fatos reais, ele é um filme que tem grandes atuações, um bom elenco, bons efeitos práticos, efeitos especiais, coisa e tal. Ele é um filme que ele vai te entregar alguma coisa, independente de como tu for assistir ele. De galera, sozinho, no escuro, com a luz acesa, com a luz apagada, enfim. Já A Casa, por ser desse subgênero found footage, ele necessita que tu tenha um mínimo de imersão. Então assim, ele te obriga, aspas aqui, a um nível de dedicação que nem todo mundo tá disposto a dar e a investir num filme que é uruguaio, desconhecido, não tem ninguém que tu conhece ali no elenco, né? É um filme de baixo orçamento, então assim, tu vê que os efeitos realmente são muito práticos, não necessariamente são coisas que conversam com o público mais mainstream. Então assim, razões para não assistir. O final é um pouco aberto e a segunda razão talvez fosse essa questão de tu precisa de imersão. E a terceira razão, e aí eu acho que é um tanto quanto xenofóbica, da qual eu não concordo nem um pouco, é um filme uruguaio. Tipo, sabe? Tipo, não tem cabimento. É a mesma coisa quando eu indico um filme nacional e as pessoas falam, é um filme brasileiro. Sim, e qual o problema, tá ligado? Se esse filme brasileiro fosse um filme canadense, tu ia assistir só porque ele é canadense ou tu ia deixar de assistir porque tu só assiste cinema norte-americano?
E uma das ideias da tour, do horror gratuito, é exatamente isso, assim, é acabar com esse tipo de preconceito idiota que algumas pessoas têm que, se não é americano não presta, eu não gosto, não sei o quê. E a pessoa nem se permite assistir. Então, esse último motivo eu até achei um pouco estúpido, assim, e não concordo com ele, mas como eu prometi pra mim mesmo que eu ia expor os motivos que mais tivessem, aspas, votação, digamos assim, é um motivo que algumas pessoas acabam alegando, mas eu discordo completamente. Assim, eu acho que bons filmes, principalmente de cinema extremo, estão fora dos Estados Unidos, como é o caso de Trauma, Serbian Film, né, Salò, 120 Dias de Gomorra, O Holocausto Canibal. Não é o caso de A Casa, né? La Casa Muda, não é, ele não se aplica, ele não é um filme de cinema extremo, ele é um filme de terror psicológico, bem dirigido, interessante, com boas atuações, e que eu acho sim que vale a pena tu dar uma oportunidade e que ele está disponível também facinho de assistir no Prime Video. Semana que vem eu volto com as razões para sim tu assistir o filme, sim deixar os preconceitos de lado, e aí já fica a solicitação. Qual o próximo país que nós devemos visitar aqui da América do Sul? Temos aí a Argentina, o Chile já foi, eu não sei como que é a questão no cinema boliviano, colombiano, mas peruano também. Peruano acho que eu já assisti alguma coisa, eu vou dar uma pesquisada para confirmar se foi alguma coisa de lá, mas fica a sugestão. Marcos, como é que eu sugiro alguma coisa? Entre em contato comigo diretamente lá no Instagram do Horror Gratuito, a gente troca ideia pelo direct. E se vocês quiserem também algum dos filmes que eu já mencionei que tá difícil de achar, fala comigo que eu dou um jeito aí de te mandar, beleza? É isso, gurizada, muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!